Voltei! Eu disse que eu ia voltar. Não pode ser! Pode ser que sim. Não é possível! Desculpa a demora. Eu disse que ia ter mais entrevista nesse canal, não disse? Eu falei. Eu me atrasei um pouco, né? Era para ter saído essa entrevista há mais de 2 semanas atrás. Mas aqui estou eu. E hoje a entrevista vai ser com 2 protetores de animais muito conhecidos aqui da ilha de São Luís do Maranhão. O Nielson e a Anne Weber, do Pets dos Weber. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é a rotina de um protetor de animais, né? De resgatar animais, de cuidar dos animais que eles resgatam. E se você gosta de animais, fica ligado porque vai ter muitas informações relevantes nessa entrevista a partir de agora. Fala pessoal, tô aqui de volta e dessa vez com uma entrevista com o Pets do Weber. Tô aqui com o Nielson e com a Anne e vamos começar aqui a fazer algumas perguntas, né, para saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês, né, que eu acompanho no Instagram. Muito bonito, parabéns primeiramente, né? Eu queria saber como é que começou, como é que vocês tiveram a ideia de começar a ONG, né? Hoje é ONG, já pode se chamar de ONG? Ainda é um projeto porque não é regular, né? A gente tá aí há 8 anos, né, Anne? A Anne entrou um pouquinho depois que eu iniciei, né? Hoje a gente é casado, eu comecei um pouquinho antes dela vir. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo espaço de estar falando do projeto, desse trabalho que a gente faz voluntariamente. O Rafael é um dos nossos apoiadores também, já participou de eventos, faz doação. Então, eu queria agradecer pelo espaço de estar falando sobre esse trabalho, que começou despretensiosamente, né? A gente começou o Instagram dos pets para ser divulgação dos nossos pets, né, para ser aquela coisa, vou fazer um Instagram para o meu cachorro. Então foi mais ou menos assim. E aí as coisas foram acontecendo. Eu não planejava fazer resgate, e aí através da doação do Jake, né, que foi o nosso cachorrinho que partiu recentemente, eu comecei a olhar a questão da adoção por outro ângulo, né? A gente sempre teve cachorro em casa, sempre de ninhadas de cachorros que a gente foi tendo, né? Nasci em casa, a gente ficava com os filhotes, doava para alguns amigos e tal. E aí a gente foi aprendendo a questão da castração e tudo. E o Jake foi um dos últimos que a gente adotou, né? Dessa ninhada, filho da Shakira. E aí eu adotei ele de uma outra forma, como um pet mesmo, dormindo na cama, com aquele cuidado. E aí comecei a olhar a questão do apoio emocional que ele dava, comecei a pesquisar sobre isso, fui vendo o mundo pet de uma outra forma, e aí comecei a querer ajudar, comecei a olhar as ONGs, os projetos que já existiam, e eu me oferecia para dar lá temporário, né? Traz para cá, eu vou cuidar, eu tenho tempo, eu tenho espaço. Foi aumentando a família aos poucos. Aqui é um sítio, eu vou cuidar e tal. Aí comecei ajudando alguns alunos da UFMA, que resgataram uma cadelinha com filhotes. Aí eu vi que eles resgataram um cachorro atropelado, que virou cadeirante, o Garrincha. Aí eu disse, não, eu quero cuidar do Garrincha. Então trouxeram o Garrincha para cá, o Garrincha ficou 1 ano e meio, e durante esse processo eu fui me inteirando da causa animal nesse quesito dos resgates, né? Isso aí foi em que ano, mais ou menos? 2015 para 2016, mais ou menos, assim, que eu fui entrando nisso, assim. O dia que a gente adotou, ele nasceu em 2016, e aí de 2015 para 2016 que eu fui assim entendendo, fui dando lá temporário, fui aumentando o espaço, e aí os resgates foram acontecendo assim. Eu já tinha aquela noção, e aí eu olhava uma situação, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu posso fazer, né? E aí comecei a ver que eu tinha uma rede de apoio dos meus amigos, que me conheciam de diversas outras situações, como a banda, como a loja, né? E aí essa rede de amigos me deu um apoio para eu acreditar que eu tinha chance de fazer. Fui fazendo parcerias com algumas clínicas que deram suporte também. Hoje a gente trabalha com a Toca dos Bichos, que é a clínica que está há anos nos dando esse apoio de dizer assim, traz que vocês pagam depois, e a gente vai ajudar vocês como a gente pode, a gente vai dar um desconto, e aí a gente vai, com isso a gente vai ficando com dívida na clínica, né? E aí a gente vai correndo para pagar. Mas foi isso que me deu essa segurança de assim, vou resgatar. E aí a gente foi, e sempre achando que podia resgatar mais um, né, Anne? Fica complicado fechar o olho, né? Logo que eu conheci, eu encontrei uma pessoa morando sozinha num espaço imenso com um monte de animais, então, e sozinho para cuidar de tudo. E aí, não sei, não tive outra reação a não ser abraçar a causa, ele, tudo.
As pessoas, eu digo sempre assim, quando eu conheci e o vi fazendo isso, né? Já tem tanta, apesar de ser muito difícil, ser um trabalho cansativo e tudo, já tem tanta gente fazendo coisa ruim no mundo. Um cara sozinho tá tentando fazer uma coisa boa. A única coisa que eu não tinha outra opção a não ser abraçar e vambora junto. Que legal, entendeu? isso. E aí foi exatamente esse meu pensamento. E acho que semanas depois que eu tinha conhecido ele, vim aqui, disse que ia ajudar a cortar a unha de gato e tal, começou esse papo. Tinha uma família de cachorro aqui na esquina e estava chovendo muito e ele não conseguiu. Ele passou a primeira vez, olhou, a gente passou junto, veio para casa almoçar e ele ficou agoniado. Não, cara, tem que ir lá. Eu, então, vambora. E aí a gente foi lá e acho que foi o primeiro resgate de fato, né? Porque teve a Mary Jane, mas que era uma gatinha que tava com um problema, acho que foi um atropelamento, uma coisa assim. Ela tava com problema na pata, quando eu conheci ela já estava aqui. Mas esses 3 que foram a família Caramelo, acho que foi assim, o ponto de partida inicial de resgate realmente, entendeu? E de trabalho. E aí a gente já foi quando a gente se conheceu também, então, quando começou ali. Então vocês se conheceram nesse meio, né, da questão dos animais, né, de resgate? Praticamente. Eu já conhecia ele, né, de vista, da loja e tudo, e já seguia nas redes, e eu só respondia. Ele tinha um gato, eu vim do Rio com um gato, então, e aí eu respondi por isso, e quando eu conheci, tipo, pra gente trocar uma ideia e tudo, eu vi esse trabalho que ele fazia, eu não tive, como eu te disse, não teve outro caminho, não me veio outro caminho a não ser abraçar, entendeu? Assim, o que ele fazia e tudo mais. E agora que tu falou sobre isso, né, a gente sai nas ruas de São Luís, o tempo todo tem animais na rua, abandonados, alguns em situações muito difíceis. Qual é o filtro que vocês fazem? Tipo, eu vou levar esse ou vou levar o outro? Então, extremamente difícil parar de fazer, né? Começar a fazer por aí. Tipo, a gente passou ali, olhou a situação na chuva, na água e trouxe e foi. E extremamente difícil fechar os olhos. E o filtro, como tá perguntando, a gente tenta fazer os casos mais urgentes, sabe? Um cachorro atropelado, um gato atropelado, um que a gente vê que tá doente, às vezes doente e atropelado, entendeu? Eu tenho muito essa de me preocupar de, um gatinho ali, olha, ele tá bonzinho, tipo, ele tá bonzinho, qualquer pessoa pode chegar e pode ajudar, mas ao mesmo tempo, ele tá ali e daqui a 5 minutos ele pode ser atropelado. A situação pode piorar, Porém, são tantos, entendeu? São tantos que a gente acaba dando, de fato, essa prioridade, digamos assim, não queria usar essa palavra, mas a gente acaba filtrando dessa forma aqueles que estão atropelados, aqueles que estão precisando, assim, de mais um suporte dentro do que a gente consegue também. Tem uns casos muito pesados que aí a gente demanda alguma coisa que a gente ainda não consegue fazer ou não conseguia, né, há algum tempo atrás. Um outro filtro que a gente faz hoje é das nossas condições, de dizer assim, a gente vai conseguir, a gente vai dar conta. Por exemplo, a gente está tendo uma epidemia de esporotricose em gatos, né? É uma doença que é transmitida muito facilmente entre os gatos, transmite a zoonose, transmite para o humano também. Tem um tratamento complicado e aí quem resgata leva para casa um risco de transmitir para outros gatos. Então, por exemplo, é um caso que a gente hoje não teria condições de resgatar, porque a gente vai colocar muitos gatos em risco, os que a gente já tem em casa. Tem que pensar nos que vocês já resgataram. Exatamente, né? A gente tem que ser responsável com relação a isso. Hoje a gente está sem poder fazer resgate porque a gente está com uma dívida muito alta na clínica, a gente tem que ser responsável com essa questão financeira, com a questão da nossa capacidade de cuidar dos animais, somos só 2 pessoas, né? Então, do espaço, do tempo que a gente tem para dar para eles. Mas dos resgates que a gente fez, no começo lá, a gente meio que se especializou em atropelamentos. Então, alguém ouvia falar de um atropelamento, mandava mensagem para a gente. Alguns projetos parceiros, amigos nossos também,
pô, Nilson, tu tem experiência com atropelado e tal. Então a gente teve aqui vários casos de cães e gatos atropelados, alguns que foram amputados, alguns que passaram por tratamento e voltaram a andar, como foi o caso do Garrincha, que andou em cadeira de rodas a vida toda, depois do atropelamento. Então a gente acabou se especializando nesses casos de atropelamento, ajudando outros projetos. Teve a Vida amputada, teve o Garrincha cadeirante, teve a Mel amputada, teve a Agora, Mel. por último, teve Juliette, Que foi atropelada também, que está com a gente. Então, a gente teve muitos casos de atropelamento. E às vezes os resgates que a gente fez foram circunstâncias. A gente estava no shopping comprando uma coisa, voltou pro carro, o pneu estava furado dentro do shopping, fui trocar o pneu, tinha um cachorro me lambendo. Assim, dentro do estacionamento do shopping. Foi ótimo. Parecia um Doberman, assim. Ela estava com uma ferida aqui, muito magra. Aí a gente se olhava assim, vamos levar. Tem uns cachorros que praticamente chegam para vocês levarem, né? Era isso que eu ia falar e me passou. Assim. O Flock que eu te mostrei, o Flock que a gente resgatou aqui no canto de casa, eu passei fazendo o caminho errado de casa e tava lá o Flock numa situação deplorável, muito machucado, muito doente, com IAS e aquela coisa. É urgente, como a Anny falou, é o caso urgente. E foi uma circunstância, eu passei errado no lugar e parece que aquilo toca mais a gente porque parece que é uma missão. Parece que a gente fez aquele caminho ali, lembrei do Thor, que uma vez eu fui te buscar no trabalho, exatamente. Errei o caminho e tinha um gatinho ali no meio do trânsito absurdo à noite, um gatinho morrendo de medo, se escondendo, filhote. Aí peguei o Thor. O outro que estava aqui no canto de casa 2 dias depois, que virou o irmão dele. É verdade, eu desci pro trabalho, escutei o miado, fui olhar. O Loki, que estava no meio do mato, sozinho, no meio da avenida. Outros que eu saí aqui de casa e estava no meio da avenida, com os carros desviando assim, 3 filhotinhos. Assim, são aquelas circunstâncias que, assim, se eu não fizer, vai acontecer alguma coisa. Sim. Né? E aí cancela um compromisso que tu tá saindo de casa para fazer e vai para a clínica e volta para casa, pega a caixa de transporte, leva os gatinhos para toca. A vida do protetor de animais, né, é imprevisível. É imprevisível. A gente tá sujeito a isso porque a gente acaba ficando mais sensível a isso e a gente acha que pode, porque a gente já tem a expertise de fazer um resgate, já tem uma rede de contatos que vai ajudar, já tem a clínica que vai receber, então a gente sempre acha que pode. E aí o que acontece é que a gente vai aumentando sempre a nossa responsabilidade de pegar mais animais e tal, até um ponto que fica insustentável, né? Tanto que a gente tem hoje muita gente que acabou virando acumulador, porque não teve esse cuidado de frear, foi resgatando, e a gente tem vários casos aqui em São Luís mesmo, de pessoas que chegaram ao nível de ter que ter intervenção do poder público nas suas casas, né? E a gente teve que dar essa freada em 2023, 2024 a gente teve alguns problemas de 2023 para 2024 dos animais que já foram resgatados adoecerem, né? Então assim, a gente resgatou, o animal não foi adotado ainda, ele continua sendo responsabilidade nossa e a gente tem que cuidar. Um gatinho que teve uma obstrução urinária corre para a clínica, né? Então a nossa dívida foi aumentando com relação a isso. Então a gente meio que dá essa freada nos resgates por causa disso. Vocês têm noção de quantos animais já foram resgatados? Um número exato assim a gente não tem, mas a gente chega na casa aí dos 100 animais pelos levantamentos que a gente fez. Já assim, fez algumas vezes. Porque acaba que a gente, por ser um projeto, não teve aquela coisa de anotar tudo que aconteceu, salvar todas as fichinhas de adoção, né? É um trabalho voluntário que acaba sendo feito meio que na correria do dia a dia. De acordo com a necessidade, vai surgindo, vai... No começo era muito simples, era muito caseiro e, por exemplo, passou uma fêmea e 8 filhotes. Eu não lembro todo mundo que adotou os 8 filhotes, não anotei o nome de todo mundo e tal, passou. Então, alguns casos emblemáticos fica mais na memória e a gente foi anotando. Então, eu tentei fazer esse histórico, né? Mas é muito complicado tu lembrar de todo mundo, mas a média de animais acho que é essa. Eu também acho. Se mistura também com quem veio para lá temporário. Então, realmente, pensar em quantos passaram por aqui é bastante. Aí vem como lar temporário, vira da família, e aí não sai mais. Acontece. Não, já teve? Já. Assim, não. Por exemplo, a gente acaba assumindo.
Vamos dizer assim. Assim, a gente acaba assumindo como resgate, mas não aconteceu A gente se de envolve tanto. a gente pegar acumular temporário para ajudar algum outro projeto e a gente ter adotado, por exemplo. Os que a gente Não adotou chegou. foram os que a gente mesmo Isso. resgatou. Que Ah, nós- Acabou se apegando mais. Aconteceu de a gente de ter se apegado, porque demorou, passou mais tempo aqui. Entendeu? A Marta, que foi do Cães e Gatos, ficou por aqui. A Vida passou um tempo por Vida. aqui. A Tiana, Tiana entendeu? foi resgatada Alguns a gente pela acabou- Patinha. a gente resgatou de quem resgatou. A gente acabou assumindo o resgate em boa parte, assim, de Teve um das gatinho também. responsabilidades que a gente acabou conseguindo adoção. O Garrincha, Sim. por exemplo, o Garrincha foi resgatado pela UFMA na época, e durante esse processo o próprio projeto se dissolveu. Os alunos foram saindo, ficaram um ou outro responsáveis, como o Paulo, como a Nath, e acabou que eu disse, não, eu vou assumir, eu vou ajudar, eu vou fazer. Aí eu fiz a campanha para conseguir a cadeirinha nova dele, aí eu ia nas feiras de adoção com ele, eu que levava, que teoricamente seria a responsabilidade deles, eu seria o lá temporário, que ia cuidar dele aqui e acabou. Só. Sim. Mas acaba que a gente se envolve tanto e a gente assume essa responsabilidade de levar na feirinha, de levar numa matéria, de levar, né? Então o Garrincha ficou famoso porque a gente participava de um monte de coisa, a gente conseguiu a adoção dele, Aí eu acaba visitava. acontecendo a parceria, porque eles continuam, né, continuaram ajudando, que foi o caso da Tiana, foi o caso do Garrincha, eles continuaram ajudando, mas a gente se envolveu mais do que só um lado temporário, né? Então, se a gente for somar tudo isso, foram bastante. Entendeu? Realmente foi mais do que só os resgates. E como ele falou, como você falou, né, pontuou, foi muitos aconteceram pelo dia a dia. Né? Vai no mercado, no supermercado e sai como um gato. Entendeu? Parte das compras. Já, pô. Já. Batatinha, E batatinha. Mateusa. Mateusa, pô. E- Mateusa vocês imaginam, é né? uma gatinha que a gente resgatou na porta do supermercado Mateus, a gente era Dentro um gato do shopping dentro da do shopping ilha. Meu No Deus. meio dos pés, assim, Ali das no pessoas. ar-condicionado ali. Ou ela ia ser, não sei o que, um segurança ia pegar. A gente nunca sabe o que depois de tantos casos de violência, de maus tratos, Pois a é. gente não sabe o que as empresas podem ser capazes de fazer. E aí, no nosso impulso, porque às vezes tem, de fato, um pouco de impulso, né? Eu olhei aquela coisinha filhote no meio, meu Deus, minha filha, o que você faz aqui? E peguei e levei. E aquele caso, já foi aquele caso assim, a gatinha estava lá, parecia saudável, indefesa no meio de tanta gente, e um dia anterior a gente tinha conseguido a adoção de uma gatinha preta. E a Mateusa toda pretinha, a gente disse, a gente acabou de abrir uma vaga. Foi mais ou menos isso que a gente pensou, então vamos levar ela. Isso. E a gente achou que era um macho, e a gente chamou o Matheus, que era muito pequenininho. Depois que a gente foi investigar e viu que era uma fêmea, a gente Ficou com Mateusa. Mateusa. Porque a gente põe os Coitado. nomes que teoricamente são provisórios, porque a gente acha que as pessoas vão Sim, mudar o nome. e às vezes tá? as pessoas mudam, É. né? De fato. Então, eles foram bastante, se a gente for pensar aí, eu concordo com o Nelson, aí, por volta de uns 100. E agora uma pergunta aqui, eu já fiquei sabendo que vocês têm galinhas aqui também, né? Mas quais são os tipos de animais que vocês mais resgatam? O mais comum, eu acho que é gato e cachorro, né? Gato e cachorro. Mas qual foi o mais improvável, assim, que vocês, nossa, trouxe para casa? A gente não trouxe pra casa, mas a gente já ajudou algumas vezes, assim, tipo, na porta da casa da minha avó, uma pomba, lembra? A gente ajudou um pombinho, passarinho, se aparecer, a gente vai, tenta fazer o que a gente pode. Aqui, às vezes, aparece camaleão, sabe? Eu não sei se seria camaleão de fato ou iguana, né? A gente que chama de camaleão, mas aí a gente vê se tiver ferida, a gente tenta fazer alguma coisa, sabe? Mas vocês já pegaram desses para Não, cuidar? eles andam aqui no sítio. E a gente dá uma olhada, entendeu? Se eles estiverem feridos, a gente puder fazer alguma Já coisa, a teve gente faz. caso da cadelinha da Juju ir pra cima de ele machucar a Juju, machucar a orelha, ele foi um sangramento abundante, porque é na orelha, né? Aí Eita. correu pra clínica, até isso, né? Tá aqui na nossa responsabilidade, tá no sítio, e a iguana acertou a orelhinha da Juju, e a gente teve que correr com ela pra clínica para fazer o curativo, porque a gente não conseguia parar o sangramento. As galinhas que a gente tem aqui também são pets, né? A gente não come. A gente ganhou 2 e aí E depois mais duas. foi ganhando e nasceram mais, né? A gente doou.
alguns para um amigo nosso, e a Porque gente nasceram galos, aí nasceram galos, não pode ficar junto e tal. Então a gente cuida como pet, né? No começo ficava dentro do banheiro com a gente, ali dentro de casa e tal, para ter uma intimidade, vamos dizer assim, para ficarem mais próximos da gente. Mas dentro de casa a gente não conseguiu criar. A gente até pensou, mas não conseguiu por causa dos gatos, dos cachorros, ia ficar muito tumultuado, né? Então, assim, eu tenho muita vontade de ter papagaio. Eu, por mim, teria todos os bichos, mas realmente eu preciso ter um limite. Eu preciso É por causa das penas? Interessante. O pneumologista que acompanha ela já falou. Agora, das últimas vezes que eu fui para algum pneumologista, porque eu estive, inclusive, com pneumonia esse ano, eu fiquei sabendo isso. Tipo, tem muitos que são contra gato, cachorro, dentro de casa, mas os mais arrojados, digamos assim, os mais flexíveis, explicaram já para mim também que aves são mais preocupantes. Nossa, também não sabia dessa. Pois interessante. A gente já tentou ajudar jumentinhos, a gente sonhou algumas vezes em resgatar algum e trazer para cá, mas a gente ficou com receio de não ter experiência, de não conseguir tratar, e como somos só nós dois, eu também tenho um problema de saúde de coluna, então talvez o manuseio deles, o manejo desse um pouco mais de trabalho e a gente não ia dar conta. Mas a gente já foi sondado, inclusive, porque a gente mora no sítio, para ajudar. Vontade a gente já teve de ajudar. E a gente tenta ajudar de outras formas. E aí o que a gente já conseguiu foi pombinhos, ou algum filhotinho de passarinho, de pardal mesmo, assim, aparece muito na casa da minha avó, a gente vai, faz o que a gente pode. Aqui quando aparece, que eu tava falando que a gente faz alguma coisa com iguana e tal, é porque eu sempre coloco uma água, uma banana. A intenção de vai que, a gente né? já colocou aqui uma época comedouros para as aves aqui da região, né? Com comida para passarinho, com fruta, mas acaba que eles não. Acho que eles ficam com receio por causa dos animais e tal, eles ficam com um pouco de medo. Tem muita maritaca aqui que passa, mas nenhuma delas fica aqui assim no sítio mesmo. Então aqui na peste do Eber não tem especismo, né? Não. Todos os animais. Se a gente der conta, a gente consegue, tenta ajudar. Teve algum resgate particular que marcou vocês? Eu acho que o que mais deu, vamos dizer assim, que deu mais trabalho foi esse que a Anne falou, que foi a família Caramelo, porque foram 3 cachorros adultos de uma vez só. Então um resgate que marcou, que ele deu muita visibilidade para a gente pela situação, pela gravidade da situação, e nos marcou muito pelo trabalho que ele foi desenvolvendo ao longo desse tempo, porque eram 3 cachorros com sinomose, uma doença que transmite para outros cães, né? Não para humanos, mas para outros cães, e que ataca o sistema nervoso e é muito complicado de tratar, em alguns casos leva à morte. 2 dos cachorros estavam mais saudáveis, só que uma, que era a Cookie, ela não tinha movimento nos 4 membros, só na cabeça. Então a gente, para comer, a gente tinha que levantar a cabecinha dela para ela comer no comedor, ela ficava deitada o tempo todo. Paraplégica. No frigir dos ovos, com alguns meses ela conseguiu voltar a andar, com muito trabalho, com muito tratamento e tudo. Dedicação muito da Anne também, que acompanha muito o trabalho dela. Voltou a andar, os 3 foram adotados, ficou pequenas sequelas nela. Mas eles deram um trabalho bem específico para a gente, porque a gente não conseguia cuidar deles aqui no sítio, a gente conseguia um espaço no sítio do vizinho, a gente ia lá, cuidava deles, voltava, se higienizava todo para não trazer a doença. O vizinho pediu para a gente tirar os cachorros de lá, a gente teve que trazer para o sítio. A gente fez um cercado para eles e um cercado em volta do cercado, para os cachorros não terem contato com eles. Uma quarentena. Total. Eles ficavam isolados dentro de uma área restrita para eles, para que não tivesse contato com os outros cães. Então esse foi um que envolveu muita coisa, muito trabalho. E foi assim, um começo também, né? Foi o começo para mim, foi logo que eu conheci, logo que eu comecei assim, a me envolver no projeto. E para ele também, apesar de que ele já estava mais na frente que eu, né, com isso, dando lá temporária aqui, outra ali, mas foi um resgate que muita coisa era novo para nós dois. Então foi bem pesado. Desafio, né? Agora dizer assim, o que mais tocou, o que mais, né, é muito difícil, porque cada caso
é muito específico, né? A Juju, a gente resgatou, a gente chamou de Juju, Juliette, uma cadelinha de milhões, porque o caso dela Milhões de... foi muito caro, o caso dela foi resgatada com uma perna que fratura no fêmur, uma inflamação no útero, passou por transfusão de sangue, que ficou entre a vida e a morte, uma cadelinha pequenininha. O FOC também foi uma situação muito grave, um monte de doenças, uma em cima da outra. O Nemo, que foi um filhotinho com a patinha solta, que nasceu com problema de junção da bacia. Ali um jeitinho de... Então, cada caso é muito específico, toca muito a gente acaba se apegando muito. E é difícil dizer assim, aquele que mais tocou e tal. Eu acho que a gente lembra desse do Caramelo porque foi uma mão de obra grande, assim. E rendeu um bocado de tempo. Muito tempo assim, também. Eles foram resgatados em março de 2018. E se eu não estou enganada, Cook foi adotada quase em 2020. Não foi? Foi. Demorou para ser Demorou, assim, adotada. até o último sair. Entendeu? E nesse caminho a gente teve alguns obstáculos. A Mel, que estava mais saudável na época, foi adotada rapidamente. O Caramelo, ele passou por 7 famílias até ser adotado. Definitivamente foi devolvido várias vezes. Mas ele tinha algum problema específico? Não, no começo a gente não detectou nenhum problema. Mas, teve caso de, ele latiu na primeira noite. Às vezes as pessoas não têm... Não tem o tempo de adaptação, não dá um tempo de adaptação para o animal. E aí ele faz alguma coisa que ele não está assustado, ainda com uma casa nova. Então, assim, a maioria deles foi assim. E alguns outros, ele teve problema de relacionamento, a gente ajudou com o David, adestrador, amigo nosso, com um amigo. Né? E aí essas mudanças de lá foi dificultando essa adaptação dele, até que a gente conseguiu um amigo, levou para um sítio, a gente está super adaptado, vive muito bem. Então, esse caso dos 3 foi bem marcante. E isso que tu falou é importante também, porque às vezes as pessoas adotam um animal, mas elas não têm a dimensão do trabalho que elas vão ter, porque querendo ou não, às vezes é um animal que precisa de uma adaptação mais demorada, que às vezes tem algum problema de saúde específico que vai exigir daquela pessoa uma atenção redobrada ali, com remédio, com horário para tudo. E como é que vocês veem essa questão aí das adoções, né? Aqui em São Luís do Maranhão, o pessoal tem adotado, tem procurado vocês para dar lar temporário. Como é que está essa situação hoje? Com relação ao lar temporário, eu acho que ainda são as mesmas pessoas que continuam fazendo. As pessoas que estão ali no meio da causa animal ajudando como podem. Pelo menos do que eu sei, são poucas pessoas que estão ali querendo ajudar, novas, assim, eu quero ajudar com 1 mês o cachorro. A gente vê pouco. Geralmente são as mesmas pessoas que acabam, às vezes, até resgatando depois de ajudar, vão se envolvendo mais. Eu acho que a gente podia ter um envolvimento maior da sociedade com relação a lar temporário, porque não dá muito trabalho, você vai cuidar do animal ali determinado tempo, não vai ter despesa financeira, geralmente quem resgata fica responsável por isso, vai te dar um suporte, na maioria dos casos, né? Eu já passei por alguma dificuldade de lar temporário que a pessoa sumiu, ou demorava a dar o tratamento para o cachorro e eu acabava sumindo, eu acabava cobrando e tal. Mas a maioria dos casos, você que dá lá temporário não tem muito trabalho. É a questão de dar atenção para o cachorro, dar os medicamentos ali, ou dar sua ração. Às vezes o cachorro está super saudável, o gatinho está super saudável, só precisa de um espaço, né? Então acho que a sociedade podia se abrir mais para essa questão do lar temporário, né? A questão da adoção, a gente tem visto mais feirinhas, né, acontecendo, isso tem sido muito importante. Eu acho que precisa ainda se popularizar ainda mais a questão da feira de adoção, para facilitar esse contato de quem quer adotar com quem tem animais para adoção. A procura para a gente, ela diminuiu bastante depois da pandemia, a gente tinha mais procura, tanto que a gente tem mais animais hoje do que há tempos atrás. A gente tinha uma rotatividade muito maior. Na pandemia a procura foi maior, né? E a gente tinha, assim, essa rotatividade. Dou um, resgata outro, a gente conseguia fazer mais isso, né? Hoje a gente deu uma diminuída porque diminuíram também as adoções. A gente tem ótimos adotantes, pessoas que são maravilhosas, que a gente se orgulha de ter a chance do animalzinho que estava na rua estar hoje numa família, que tem um cuidado legal, mas tem muita gente que quer adotar, que não tem essa cultura de adoção ainda como a gente sonha, que é a questão de ter um apartamento telado, de
querer castrar o animal, de dar um suporte emocional, de ter esse cuidado, dar um tempo para o animal se adaptar, de entender que vai demorar, de entender que no começo pode ser difícil. Paciência. Né? Então, a gente tem muita gente que quer adotar um animal de raça, né? E poucos querem os adultos, poucos querem os sem raça definida. A maioria das pessoas querem, às vezes, de pequeno porte. A gente, quando resgata um filhote, não sabe se ele vai crescer muito, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E essa questão da casa setelada, né, em relação aos gatos, a gente faz ainda, independente de ser gato, na verdade, a gente faz toda uma entrevista antes de fato, fechar a entrega, né, da adoção. E mesmo assim, às vezes é bem complicado, porque a gente passa a entrevista para ter certeza, às vezes visita a casa, e as pessoas não entendem por que a gente está tendo todo aquele cuidado, né, de saber se o gatinho não vai fugir, se está tudo certo. Mas além... A pessoa fica achando que vocês querem dificultar a adoção, né? Exato, tem tudo isso. E a gente não pode fazer diferente, sabe? Seria talvez mais fácil a gente só entregar para quem quisesse, diminuir, ia facilitar, né? Não ia ter a recorrência deles adoecerem aqui, continuar aumentando aí a dívida na clínica. Mas qual seria a nossa responsabilidade depois de todo, né, de todo o trabalho, de tirar da rua, de dar o melhor, de ele estar saudável, isso, sabe? Acontecer algo, e o que a gente faria com todos os amigos que ajudaram do resgate para cá, porque acontece muito de, resgata, eu ajudo, entendeu? E aí depois que a gente resgata que tá em casa, tem quem esqueça e tem quem continue ali até o fim. Então, como é que eu vou entregar para qualquer um, né, que talvez não vá ter essa preocupação, esse cuidado, entendeu? E depois, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade ainda vai ser nossa, de certa forma. Exato. E aproveitando que tu falou nessa questão dos procedimentos para adoção. A gente tem uma entrevista, né? Normalmente as pessoas ou chegam até nós pelo Instagram, ou algum amigo indica, né? Tô procurando um gato, tô procurando, né, um cachorro. E a gente conversa com a pessoa antes e vai fazendo as perguntas da entrevista. A gente não manda assim ali o questionário, sabe? Responde aí. Não, a gente vai conversando ali, normalmente é ele. Vai conversando ali com a pessoa que está interessada. E aí a gente vai vendo como a pessoa responde, a gente observa, a gente vê realmente se as respostas estão dentro daquilo que a gente precisa, né, que esteja, tipo, você é maior de idade, você mora com sua família está ciente de que você quer adotar, e concorda com a adoção, sabe? Sim. Então a gente precisa se preocupar com tudo isso. E aí, passando por essa etapa, né, a gente combina de ir levar, e aí a gente conhece a casa, depois a gente volta até para visitar, né, se for o caso, se a pessoa topar. Normalmente a gente mantém uma relação, assim, uma comunicação com quem adota, né, por um tempo, sim. Como é que vocês têm visto essa questão do abandono e dos maus tratos aqui na cidade, né? Mudou alguma coisa desde que vocês começaram? Vocês acham que tem um cenário mais positivo, no sentido de as pessoas estão se conscientizando mais? Eu acho que ainda há muito a se avançar, né? A conscientização tem aumentado porque a gente tem falado mais sobre isso, questão das leis, das regulamentações, com o aumento das penas. Então acabou que o assunto ficou mais falado do que alguns anos atrás, logicamente, mas a gente continua vendo abandono acontecer, a gente continua vendo maus tratos acontecerem, né? Coisas que a gente acredita serem absurdas, de uma violência, de uma coisa assim terrível. Então a gente vê que não acabou. Parece que não vai acabar, porque parece que tem pessoas que não têm medo da punição, não tem filtro de fazer a coisa certa ou errada, né? A gente continua vendo. Semana passada mesmo, um cachorro sendo arrastado por uma moto aqui no Maranhão,
não lembro o município, mas o cara amarrado, um cachorro amarrado na corda, sendo puxado por uma moto e sendo filmado, né, dia. A gente vê os jumentos apanhando todos os dias nas carroças, aquilo ali é um crime sendo cometido todos os dias, e não sei por que os jumentos eles estão em outro patamar de maldade, eles podem sofrer e ninguém faz nada, né? A lei existe, eles apanham todos os dias do carroceiro lá com um pedaço de pau ou com uma corda, eles carregam um peso excessivo, eles passam um dia em pé no sol, o carroceiro está dormindo, ele está ali amarrado no sol sem comer, sem beber. Então, assim, é um crime que se comete todos os dias, mas que o poder público não vê, não quer ver. Faz vista grossa, talvez até por causa da cultura, né, aqui do Nordeste. Não entendo por que não pode fazer uma transição, já existe a lei, já foi falado, né, até recente, nos últimos 2020 para cá, já teve alguns avanços, digamos assim, né, pessoas foram à rua para pedir que o poder público fizesse alguma coisa, né? A gente já teve alguns casos bem meespecíficos e ainda não estamos vendo nenhum resultado de fato, né? Na prática não mudou muita coisa. A gente teve 2 meses atrás um senhor jogando um gato no chão com violência. A polícia tá ali, conseguiram tirar a guarda do gato. Então, assim, a gente ainda vê muito caso absurdo de maldade mesmo, né? Maldade humana contra os animais, além do abandono, que é uma maldade que eu não consigo comparar com nada, porque você deixar um animal indefeso, um animal que te amou ali, por mais que você não amasse ele, o animal te amou por muito tempo e você simplesmente disse que vai mudar de casa e não tem para onde levar e joga na rua, ou que vai ter uma coisa na sua casa, ou que, enfim, N desculpas para você se livrar do animal, né, e abandonar ali. Então acontece todos os dias. A gente que está no meio da causa animal ali, com o Instagram, com a coisa de divulgação, a gente até que não recebe muito, perto de outras ONGs que são maiores, que mostram isso para a gente também, mas diariamente tem alguém que diz que quer doar o seu animal. Não é que achou um animal, não achou. Essa semana mesmo a Amada fez uma publicação com uma série de prints de conversa de pessoas que dizem: vou me mudar, vocês recebem? Ah, vocês recebem animais? Meu cachorro teve não sei quantos filhotes. A pessoa não castrou. Minha mulher é alérgica. Então, Minha assim, mulher vai ter filho. Pra gente, essa daí uma pra clássica. gente é uma coisa absurda do Rio, né? Tão absurdo, mas para as pessoas é tão comum dizer que eu não quero mais e que eu quero alguém para doar. E muitas vezes esse tipo de atitude vem como uma orientação profissional de um médico que diz que o pelo do gato vai fazer mal para a criança, vai fazer mal, sei lá, para os bebês ou para a pessoa que é alérgica. Toxoplasmose. Não pode ter gato porque... E ainda tem uma coisa que é a sociedade enxergar os verdadeiros responsáveis. A sociedade enxerga de determinada maneira os verdadeiros responsáveis pela questão animal. Se você olha um animal na rua, de quem é a responsabilidade de resgatar aquele animal que está em sofrimento? É da ONG. Ah, vou ligar para uma ONG que vai resgatar. Não é da ONG a responsabilidade. A ONG existe, na maioria dos casos, porque o poder público não deu conta. E a sociedade civil se organizou, criou uma instituição que vai fazer aquilo que o poder público não dá conta de fazer, mas não deixa de ser responsabilidade do poder público. Então, quando as pessoas olham o animal, a gente diz assim... Eu já ouvi, quando eu fui resgatar o Flock mesmo, eu ouvi os vizinhos falando assim: eu já liguei para um monte de ONG e ninguém quer vir resgatar esse cachorro. Como se estivesse culpando a ONG, né? E como se fosse falta de vontade, porque com certeza se a pessoa criou uma ONG, também, né? Porque se a pessoa criou uma ONG é porque, primeiro, ela gosta de animais, segundo que, com certeza, ela não conseguiu resgatar mais um. Ela deve estar lotada, assim como vocês estão. Todos. E às vezes acontece, por exemplo, alguém diz assim: se vocês podem resgatar o cachorro tal aqui. Não posso porque eu estou doente. Às vezes você está com a tua vida pessoal tão complicada, eu estou doente, não, porque meu carro está quebrado, eu não consigo ir porque
eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, ou minha casa está lotada de animais, ou eu não posso assumir mais um caso. As pessoas dizem assim, resgata que eu te ajudo, mas olha, a tua ajuda de R$100 esse mês é muito importante, mas mês que vem, a gente não sabe o que vai acontecer com esse animal. Sim. Se ele vai adoecer, se ele vai precisar passar por um procedimento. Então, assim, quando a gente resgata ou recebe algum animal, eu e a Anne, a gente já disse na nossa cabeça, se a gente pegar algum animal, a gente tem que pôr na nossa cabeça que a responsabilidade será toda nossa. Sim. A gente não pode confiar de Mesmo que alguém... peça, né? vocês podem vir e tudo, não, porque a gente vai ajudar. A gente sempre pensa no que é mais provável de acontecer, que é assumirmos a situação financeira, de espaço, de tempo, de todo aquele animal. Que geralmente é o que acontece. Porque a gente acaba não se frustrando Quando de você esperar resgata, a ajuda de alguém. a responsabilidade é sua. Sim. Mesmo que alguém tenha pedido para que a gente vá lá resgatar e tenha se colocado, prometido, a responsabilidade é nossa. Se acontecer qualquer coisa, nosso nome, entendeu? A dívida, quem vai fazer somos nós. E tudo, enfim, toda a responsabilidade é de quem resgata. Nessa questão da responsabilização também, como tu falou, um profissional que orienta errado, né? A gente ainda tem profissionais que orientam a eutanásia de animal doente, que tem tratamento, mesmo que seja paliativo. Quando você vai no médico, o médico diz para um paciente humano que ele tem tantos dias de vida, ninguém providencia a eutanásia daquele ser humano. As pessoas em volta, a família, todas pensam no melhor para aquela pessoa, porque ela viva todos os seus últimos dias plenamente, feliz, sem dores e tal. É o que a gente pensa quando a gente resgata o animal. Então a gente tem profissionais que dizem que a melhor coisa é eutanásia. Existem casos e casos, claro, se o animal está em sofrimento, se você não tem condições de dar o melhor, talvez seja o melhor para o animal. Mas a gente tem esse erro de leitura de casos, né, de profissionais que já, pela prática de ver que as pessoas não vão cuidar, já manda eutanasiar, poder público que não faz a sua parte, transfere a responsabilidade para a ONG. Às vezes alguém liga para um órgão público, que eu não vou citar o nome aqui para não causar problema, mas liga para um órgão público e diz, olha, fulano de tal, assim, assim, o cachorro está assim. Liga para a ONG tal. Quer dizer, o poder público está repassando a responsabilidade deles para vocês. Para a sociedade, né? Sim. Quer dizer, a responsabilidade não é minha, é da sociedade. Liga para essa ONG. Isso não poderia acontecer de forma alguma. Sim, porque o poder público tem todos os mecanismos para agir. Né? Era para estar mais equipado para fazer. Agora que a gente tem um hospital público, que as pessoas ainda reclamam muito desse hospital público, é claro que ele está ainda em início de atendimento e tudo, mas a gente não tem um abrigo, a gente não tem um atendimento de urgência para animais em situação de necessidade, né, de um resgate de saúde, a gente não tem uma série de coisas ainda, a gente não tem uma política pública voltada para os animais, né? Então assim, mas existe isso, aquele costume de uma pessoa ligar para um número de atendimento à sociedade e o poder público dizer, não, liga para a ONG e tal, e ainda dá o telefone, às vezes particular, porque ONGs aqui, eu acho que 99% das ONGs não tem um telefone de atendimento. Uma central de atendimento. Tem São um telefone dos pessoas. voluntários das ONGs. Sim, né? Isso é verdade. Né? Se eu sou de uma ONG tal, eu tenho os voluntários e meu telefone está ali de contato, alguém deu o telefone do contato da pessoa para ela resolver um problema. É de assustar o que acontecia com muita frequência. Não sei se continua acontecendo, mas acontecia com muita frequência. Além da falta de políticas públicas eficientes, ainda tem essa, né? O poder público repassa para as ONGs essa falha, né? Essa falta que eles não preenchem ali, né? De tratar e de cuidar dos animais que estão abandonados nas ruas. Mas enfim, né? Quem trata é quem realmente se interessa, que são as pessoas, são as ONGs, né? Que se organizam. Enfim, e como é que está a PS do Weber hoje? Vocês estão conseguindo fazer um trabalho adequado? Vocês estão tendo ajuda? Como é que outras pessoas podem ajudar vocês? A gente hoje, né, nosso cenário de final de 2024 a gente está com uma quantidade de animais que está no nosso limite de capacidade. Todos estão saudáveis, por sorte, né? A gente teve pequenos, uma gripe de um gato ali, a gente cuidou rapidamente e tudo. Então a gente está alguns pequenos meses sem emergências, né, assim, de saúde dos animais, a gente está muito mais aliviado por isso. A gente passou um começo de ano muito complicado
com fluxo nas clínicas. Ano passado, acho que foi maior ainda, né, de internações, de procedimentos. Então, com isso, a gente acumulou uma dívida na clínica grande. Então, nosso cenário financeiro não é bom, porque a gente tem uma demanda grande de ração para cães e gatos, de areia, remédio de alguns animais que tomam remédios contínuos, né? Algumas outras despesas que vão aparecendo, por exemplo, comprar um Feliway para os animais que estão ali, né, no quarto de gato, equipar um quarto do gato que precisa de um playground, alguns investimentos pontuais, né? Então, assim, nossa demanda mensal é grande, mas a nossa dívida na clínica é o que mais preocupa a gente, porque a gente foi acumulando ao longo dos anos, né? Vai parcelando, atrasa um pouquinho. Então, acabou de 2023 para 2024, acabou acumulando bastante. Nesse ano, a gente teve um suporte incrível dos nossos amigos, porque além desses problemas com os animais resgatados e com essa dívida, a gente também teve problema pessoal com o nosso, que passou por um tratamento muito grande, que foi o Jake, que faleceu em agosto. Então, a gente teve um suporte muito grande dos amigos, tanto emocional quanto financeiro, quanto de apoio, de estar aqui ajudando e tal. Então, a gente tem um grupo de voluntários que nos ajuda, em torno de 20 pessoas, que são amigos próximos, que estão aqui vez ou outra, que estão sempre nos eventos. Nem todos conseguem estar sempre, né, mas estão sempre se revezando, estão dando aquele suporte, perguntando como a gente está. Então, a gente sentiu de 2023 para 2024 esse suporte que a gente não teve ao longo de alguns anos. Até porque a gente não precisava tanto como a gente precisou agora, né? As doações, elas têm se mantido no nível que a gente consegue manter as despesas da casa com os resgatados, mas que não tem dado conta de pagar a dívida na clínica só com, por exemplo, uma rifa. Então, por isso a gente fez uma feijoada, fez um evento de um rocão, faz uma ação de venda de camiseta. Então, a gente está sempre se desdobrando para dar conta de pagar a clínica, que é o que a gente, até certo tempo, a gente ficou até impossibilitado de levar na clínica por isso, né? Porque já estava muito grande. Estava muito grande, e a gente entende que a clínica tem as suas despesas, né? Não, eles fizeram... Tem um profissional terceirizado, às vezes, de um especialista, que a clínica tem que pagar, que a gente não pagou. Então, a gente acaba dando uma despesa para a clínica também. Com o Jake, que foi um caso mais grave, eles viram que a situação estava muito grave e reabriram para a gente o crédito. E aí a gente teve que passar um cartão de crédito, as dívidas dele. O tratamento do Jake foi quase 5 mil reais, ou mais, eu não lembro bem. Foi em 2 clínicas o tratamento dele, né? E assim, de qualquer forma, a gente parcela, eles ajudam sempre, fazem tudo que eles podem para facilitar, para a gente conseguir pagar. Mas enquanto não houver adoção, haverá reincidência, né? Juliette vai brigar com o camaleão, entendeu? Um vai ter uma obstrução e a gente tem que torcer para que sejam coisas que a gente consiga manejar em casa, né? Porque se a gente precisar levar à clínica, vai continuar sendo uma enxugação de gelo, porque a gente vai pagar o boleto, vai gastar mais, que foi o que aconteceu esse ano inúmeras vezes. A gente pagava uma parte e aí vinha alguma coisa, acontecia e era o dobro do que a gente tinha pago. Então você não saía do lugar. Sabe? Ocorrências do mundo animal, né? Ocorrências, pois é. Então a gente precisa, fora isso, para manter todos aqui com uma qualidade, não só de alimentação, a gente precisa de qualidade de estrutura. Agora vai vir chuva, a gente teve todo um trabalho de arrumar o telhado todo, não que sem eles a gente não ia precisar, mas a urgência, entendeu? A maior preocupação é primeiro com eles. Entendeu? Isso que eu ia perguntar. Vocês moram aqui nessa casa, são só vocês dois, não tem uma estrutura de ONG, né, para receber os animais, vocês fazem o que podem, né? E como é que as pessoas aí que estão assistindo podem ajudar a Pets dos Weber? A gente tem diversas formas, né, de ajudar. A gente tem o nosso Pix, a forma mais prática de doar R$5, R$10, R$20, o valor que você puder ajudar. A gente tem trabalho voluntário, né? A gente tem um grupo de pessoas que nos ajudam nos eventos, pensam eventos com a gente, fazem contatos com outras pessoas, né?
fazem doação de produto para a gente fazer uma rifa, para a gente sortear uma feijoada, como tu fez com a Lorde. Então, assim, pessoas que ajudam de diversas formas, doam produtos, doam alguma coisa para a gente vender, para a gente sortear, fazer rifa. Pode ir até a clínica, fazer alguma doação, se quiser doar lá, abater. Quais são as clínicas? A Toca dos Bichos. Hoje é só a Toca dos Bichos, a gente tem nossa dívida. Você pode ir lá passar um cartão de crédito, parcelar um valor, Isso, passar qualquer valor. A gente teve agora uma pessoa que nos procurou para fazer uma ajuda de rede social com a gente, de assessoria não sei se é assessoria de comunicação que chama, de mídia, né? Que quer nos ajudar nas nossas redes sociais para profissionalizar mais o trabalho, porque é uma demanda de trabalho. Visibilidade, né? Para que a gente, assim como você está fazendo aqui, né? Sim. Para que tenha mais visibilidade, a gente consiga adoção. Acho que esse é o grande caminho. A gente conseguir um movimento de adoção maior. Às vezes a gente fica até fica complicado. Vocês não postam muito para adoção. Gente, a gente está correndo atrás de tanta coisa que nem sempre a gente consegue parar para postar e dizer adota aqui, olha esse aqui, eu tenho esse, sabe? Então, às vezes tem um trabalho mais emergente ali, né? Sempre. Que a gente se divide assim, Rafael, pra você ter uma ideia. Pela manhã a gente tem meio que 2 horas de trabalho voluntário, que é cuidar de todos os pets. À noite a gente tem mais 2 horas de trabalho voluntário, que é cuidar de todos os pets. Então, se a gente for ver o nosso dia, um turno todo é de trabalho voluntário. A gente tem mais um turno para trabalhar, que eu e ela a gente trabalha de casa, a gente tem essa facilidade, e ela às vezes sai para trabalhar também, em determinados trabalhos, eu também, mas a maior parte do tempo a gente trabalha em casa. Então, assim, a gente só tem um turno para trabalhar, para dar conta da casa, das nossas contas. E o trabalho voluntário não é só a rotina de acordar, colocar água, comida, ver se está todo mundo, ficar ali um tempinho, limpar uma caixa de areia. Não é só isso, o trabalho voluntário também é pensar em rifa, fazer a peça, divulgar, fazer contato entendeu? com as pessoas, fazer contato com as pessoas, pedir. Pensar o tempo inteiro pensando o que a gente pode fazer. Agora a gente vai fazer o quê? Uma feijoada. A feijoada não deu o que a gente esperava e precisava. A gente vai fazer o que agora? A gente teve agora na Feira Maranhense da Agricultura Familiar, a gente teve lá 4 dias trabalhando no stand que nos foi cedido. A gente foi lá para trabalhar, para vender as peças dos pets, as camisetas, as canecas. Assim, o Nelson Andrade, amigo nosso, conseguiu esse espaço, né? Então, assim, são essas coisas que a gente faz. Complementando o que tu falou, tu perguntou, para a gente não deixar perder o fio da meada, a pessoa que quer ajudar de qualquer forma, por exemplo, uma fotógrafa que queira ajudar a gente com fotos dos pets, com uma qualidade legal para a gente divulgar. Minha expertise é esse tipo de trabalho. Eu quero doar meu tempo para vocês. Eu quero ir na casa de vocês ajudar a limpar a caixa de areia. A gente aceita. É muito comum, né? Que queiram... Uma pessoa imagina que possa nos ajudar, a gente tenta adequar. Então não é só uma dinheiro, ração, tempo também. Quero dar uma ração, quero dar uma areia, um remédio. A gente recebe muito remédio, né, de doação. O animal ficou bom, sobrou ali os comprimidos, a gente recebe, faz uma triagem aqui, e geralmente quando a gente não usa, a gente doa para outras pessoas que a gente conhece, que também fazem resgate. A gente faz essa triagem e quando vê, fulano de tal está precisando, tá aqui o remédio, a gente tem. Né? Legal. É bem comum a gente fazer isso, receber o remédio e doar, porque a gente já conhece as pessoas que estão realmente precisando. Você já tem uma rede de contatos de outros protetores, né, que também fazem esse trabalho. É muito comum que as pessoas nos procurem para doar ração. E aí já tem um tempo que nós colocamos. No começo, a gente recebia, enfim, qualquer ração que a pessoa quisesse doar. E aí já tem algum tempo que a gente começou a limitar de uma certa maneira com o tipo de ração. Porque a gente recebia vários tipos e a gente ficava misturando e isso não fazia bem para eles. Principalmente para os gatos, mas para os cachorros também, mexer na barriguinha e tudo. Então hoje, quando alguém quer ajudar dando o produto, dando a ração, que é muito comum, né, que as pessoas queiram ajudar dando a ração, a gente tem umas rações específicas que a gente usa. Atualmente estamos usando Quatri, tanto para os gatos quanto para os cachorros. Então, esse é o único ponto assim, que eu me preocupo muito quando alguém quer doar uma ração, que doe
se você puder, né, doe específico. Lógico que quando a gente recebe alguma que não seja, a gente faz exatamente isso que o Nilson falou. A gente passa para quem precisa também e segue porque... Quando tá sobrando, a gente compartilha com outras pessoas, geralmente com a Vilma, que tem se a gente não 60 vai usar gatos ali, e pode a gente ajudar, compartilha com a gente ela, vai ajudar. com algumas outras pessoas que a gente conhece que cuidam de animais também, a gente compartilha. E a gente sempre tenta fazer isso que a Anne falou, tentar, você quer doar uma ração, se puder, que seja essa, porque é que a gente já usa com eles. Com os gatos, a gente tem um problema de algumas rações darem obstrução urinária, então mexe com a barriguinha deles, com o cachorro também. Então quando a gente fica mudando muitas rações, como a gente fazia antes, a gente fazia uma mistura doida de ração. A gente recebia de 1 quilo de uma, de 1 quilo de outra e ia comendo, porque a necessidade deles é comer e a gente também não ia deixar de usar a ração. Então, de um tempo para cá, a gente começou a se estruturar para comprar a ração. Para estudar também, né? sabe? E aí o que acontece? Às Pra vezes saber os melhores tipos, né? E o que acontece é que a gente às vezes compra no nosso cartão de crédito a ração, aumenta a dívida do cartão, mas dá uma ração melhor para eles. Aí usa dinheiro da rifa para pagar o cartão que a gente comprou a ração. Então a gente faz esse manejo para manter a ração deles de uma qualidade legal, porque eles não adoeçam, eles têm às vezes o animal resgatado ele está muito debilitado, precisa de uma ração melhor, qualquer ração de manutenção não vai dar. São bem idosinhos, né? Sim. Então, tem tudo isso. Tem um que é bem idosinho, tem outro que tá gordinho, e aí tudo a gente precisa estar ali manejando para dar o melhor para eles. Os gatos, ano passado, a gente teve problema com ração, 2 tiveram obstrução, um chegou a falecer, né? Que foi o Sabá. Foi esse ano, foi o Sabá, e a gente trocou a ração. A gente trocou a ração recente. Então, a gente teve esse cuidado, porque... né, é uma vida, né? Então a gente tem que se preocupar em dar o melhor para eles. A melhor qualidade, o melhor que a gente puder dar, sabe? Eu bato muito isso aqui. Eu falei do telhado porque é o mais recente. A minha maior preocupação vai começar a chover. Eles têm que estar bem. O resto da casa, beleza, não tem problema. A gente vai enxugar, a gente vai botar balde, a gente se vira, se for o caso, entendeu? Se precisar. Mas eles não. Eles a prioridade é bem, eles. Sabe? Pois é, primeiro eles. Entendi. Então é isso. Tá certo, eu vou agradecer ao Nielson e a Anne por terem me recebido aqui e vou deixar um espaço aí agora para vocês, né, para deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão assistindo e de repente pedir alguma ajuda específica, né, algum animal que está mais debilitado agora ou as próximas ações de vocês aí, eventos que vocês vão estar. Eu que agradeço, Rafael, por ter vindo aqui visitar a gente, conhecer a casa, conhecer os nossos pets, pelo espaço de estar falando sobre isso. Para a gente é muito importante, é um sonho que a gente tem até de futuro, de falar mais sobre a causa, de ir nas escolas, a gente já fez algumas palestras, mas de usar a ferramenta da comunicação, da mudança de cultura, para que a gente mude o cenário a longo prazo, que a gente faz, como a Anne falou, é enxugar gelo, infelizmente. Sim. Salva alguns e não consegue salvar outros. Mas é isso, a gente faz o que pode e a gente quer avançar para isso, de mudança de cultura, a gente tem outras ONGs aqui que trabalham com o poder público, que estão ali trabalhando pelas leis e fazendo esse trabalho, e a gente faz o que pode dentro das nossas limitações. Quem quiser ajudar pode seguir a gente, é @petdosweber no Instagram, pode fazer doação por Pix, tem lá os contatos da gente, pode fazer uma doação na clínica Toca dos Bichos, pode entrar em contato para doar o seu talento, doar o seu tempo, para virar um voluntário. A gente não tem uma demanda grande de trabalho voluntário, então não é lá, né? A gente dá conta de fazer o trabalho do dia a dia. Eu quero ir no final de semana ajudar a dar banho em alguns cachorros. Pô, legal, já ajuda demais, né? Quero ir ajudar a limpar a caixa de areia no dia tal. É um trabalho que não é um abrigo, não tem esse trabalho todo para a gente fazer, né? Então a gente acaba dando conta do dia a dia, mas claro que se alguém quiser ajudar, vai aliviar muito. A gente não tem nenhuma ação planejada para breve, a gente está pensando. Tem a rifa que está em andamento, a rifa de dezembro. A gente está pensando em fazer um outro rocão com bandas e tal. A gente está ainda vendo parceiros que queiram nos ajudar, uma casa de shows que já tem estrutura. Aí mais para frente, passando as festas de ano. Então, queria pedir às pessoas, né, que sensibilizem com a causa animal. O animal também sofre, tem sentimentos. Não abandone seu animal. Não desista dele. Não pense que ele não vai sentir sua falta se você se mudar e deixar ele na rua, que ele não vai ficar depressivo, que ele não vai sentir.
Então, vamos passar essa mensagem. Eu sei que você que está assistindo com certeza tem essa noção, mas a gente precisa, né, transmitir essa mensagem para outras pessoas das nossas famílias, do nosso convívio social, que não tem essa sensibilidade, né, de que um porco sofre tanto quanto um cachorro. Não vamos fazer essa distinção de que um porquinho de espécie, que um jumentinho não sofre, que um boi não sofre. A gente falou muito de cachorro e gato porque a gente cuida deles aqui no dia a dia. E é o doméstico. Né, o doméstico, que as pessoas estão mais acostumadas. Quando a pessoa vê um jumentinho sofrendo, é um jumentinho. Ele trabalha para isso, mas não é para fazer isso, né? Não é para sofrer. Não é para a gente estar abatendo animais de forma indiscriminada, matando para comer, com sofrimento, do jeito que é hoje em dia. Então a gente precisa passar essa mensagem de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com os animais. Então transmitir isso para o maior número de pessoas, mesmo que chamem a gente de loucos, né? Loucos são os que estão fazendo o mal por aí, né? Então a gente tem que trabalhar para isso, de levar essa mensagem. E queria agradecer a você que chegou até o final do vídeo, que assistiu a gente, pela atenção, pelo carinho de assistir, e convido mais uma vez a conhecer o nosso trabalho no Instagram, entrar em contato com a gente, e a gente vai tentar responder o mais breve possível, porque também é uma demanda de trabalho responder no Instagram, com certeza. tá ali postando, a gente posta casos de outras pessoas que pedem para a gente divulgar, então a gente divulga mais das outras pessoas do que da gente no dia a dia, geralmente assim, e é isso. E agradecer a Anne por estar comigo esses anos todos, né, de estar aqui. A gente está falando de um projeto que ela abraçou também, a gente faz questão de estar sempre junto falando, porque o projeto leva o nosso sobrenome, começou com a minha família, com a minha mãe, com o meu irmão também, e que hoje somos nós dois, então a gente está aí responsável por isso, e agradecendo principalmente a todos os amigos que nos ajudam, comprando pontinho da rifa, divulgando, indo nos eventos, né, esse suporte dos voluntários em 2024 foi incrível. A gente tem conversado muito sobre isso, essa ajuda dos amigos que estão indo, assim, abraçando o nosso projeto, de ajudar mesmo, vendo essa necessidade. Foi muito importante para a gente nesse ano, né, financeiramente, emocionalmente também. A única coisa que eu quero pedir é reforçar que não abandone, que não desista do seu animal, que se olhar alguém maltratando, encare, fale, entendeu? Lembre que é crime. Se a gente fizer um pouquinho, já ajuda muito, sabe? Um pontinho de R$10, os R$5 que você tem, tudo é válido, não só pra gente. São vários protetores independentes, são várias ONGs. É, de fato, um trabalho de enxugar gelo. A gente sabe que não tem um fim. Não existe um fim. A gente está fazendo porque pra gente é importante, pra gente não existe a opção de não fazer, sabe? Dói muito. Dói trazer mais um e saber que a gente vai ter, assim, vai ser mais uma demanda para quem já está doente, porque adoece, e vai ser mais um gasto, mas dói imensamente mais deixar um na rua. Então, a gente faz porque não tem outra saída. Mas cada um pode se conscientizar de que pode fazer alguma coisa diferente. Perfeito. Entendeu? E pode cobrar o poder público, pode fazer... Sempre Deve tem cobrar, algo, né? Deve. que você pode fazer. Tá? Sim. Eu vou agradecer novamente ao casal por ter me recebido. Você que está assistindo a gente até agora, deixa o seu like, compartilha com as outras pessoas e vamos crescer esse canal para que cada vez mais pessoas saibam sobre a situação dos animais aqui no Brasil, aqui na cidade de São Luís, e que outras pessoas possam vir ajudar também aqui a Pet dos Weber. E é isso, pessoal. Até a próxima.